Você acha mesmo que tem controle sobre a sua vida? Pare, respira. Seja honesto por um instante. Você tem controle sobre o que pensam de você? Sobre o que sentem por você? Sobre as mudanças no mundo? O preço das coisas? O tempo? O passado? Não. E enquanto você luta por esse controle ilusório, está jogando fora o único poder real que possui: o controle sobre si mesmo. Essa é a primeira e mais brutal lição do estoicismo. Foque apenas no que está no seu controle. E isso muda tudo. As pessoas vivem presas em um teatro, representam papéis que não escolheram, dançam conforme músicas que não escutam e tentam agradar plateias que não se importam. Mas o estoicismo arranca essa máscara. Ele não veio para te acalmar, ele veio para te libertar. E liberdade de verdade começa com dor. Seja bem-vindo ao Vidas em Segredo. Eu sou o Bordella e hoje eu vou te mostrar as 8 lições estoicas que podem transformar absolutamente tudo em sua vida. Não são frases de efeito, são armas, ferramentas que homens como Epicteto, Sêneca e Marco Aurélio usaram para suportar perseguições, perdas, traições, ruínas e ainda assim se manterem inteiros. E hoje, isso é o que mais falta: gente inteira. Vamos à segunda lição. Você não controla os eventos, mas controla a forma como reage a eles. Parece simples, mas observe. A maioria das pessoas só reage. Se alguém te ignora, você se machuca. Se algo dá errado, você se frustra. Se alguém te trai, você desaba. O estoico não. Ele observa, analisa, escolhe. Porque enquanto o mundo é caos, a mente pode ser uma fortaleza. E essa fortaleza só se constrói com uma decisão: não reagir no impulso, mas com consciência. Quando Marco Aurélio escreveu seus pensamentos à noite, cercado por guerras, pragas e conspirações, ele não pedia para o mundo melhorar, ele pedia para si mesmo se manter firme. E aqui entra a terceira lição. Não deseje que as coisas aconteçam como você quer. Deseje que elas aconteçam como acontecem. Isso é liberdade. Você já notou como a maior parte do seu sofrimento não vem da dor em si, mas da resistência a ela? A expectativa de que a vida deveria ser diferente? O desejo de que o outro agisse como você gostaria? Mas a realidade não pede a sua permissão. A chuva vai cair. As pessoas vão te decepcionar. A morte vai chegar. O estoico não nega isso. Ele se prepara. Aceitar o que é não significa se render. Significa parar de sofrer 2 vezes. Uma pela dor e outra pela expectativa irreal. E se isso está te incomodando, então ouça com atenção a 4ª lição. O problema nunca é o que acontece. O problema é o que você pensa sobre o que acontece. Essa é uma das maiores viradas de chave do estoicismo, porque a dor é real, mas o sofrimento é criado na mente. Você já deve ter visto pessoas que passaram por tragédias inimagináveis e saíram mais fortes, e outras que se desmoronam por críticas bobas ou rejeições simples. A diferença não está nos fatos, mas na interpretação. Se você muda o pensamento, muda a dor. Se você domina o que pensa, domina o que sente. E por isso, o estoico não culpa o mundo. Ele responsabiliza a si mesmo. E isso não é fraqueza, isso é poder. Se você chegou até aqui, é porque está buscando mais. Então aproveita agora, respira fundo e clica no like se isso está te fazendo pensar diferente. Se inscreve no canal, porque aqui não é só vídeo, é filosofia para o caos. É psicologia para as dores que ninguém vê. E é estoicismo na prática, para você parar de se sabotar e começar a viver com clareza. Eu sou Bordella, e até que o mundo te escute, eu estarei aqui te ensinando a escutar a si mesmo. Agora vamos seguir, porque a 5ª lição do estoicismo pode te curar de uma das maiores doenças modernas: a comparação. Nunca diga que você é inferior a alguém. Diga apenas que vocês escolheram caminhos diferentes. A internet nos viciou a comparar a nossa vida real com o destaque da vida dos outros.
E isso cria um ciclo cruel de frustração, inveja e sensação de inutilidade. Mas o estoico não compara. Ele observa. Ele analisa o que está na sua conta e vê que a única pessoa que precisa superar é quem ele foi ontem. Nada mais. Se alguém tem mais do que você, é irrelevante. Porque você não sabe o que aquela pessoa perdeu para conseguir. Não sabe o preço emocional. Não sabe o vazio por trás do sucesso aparente. O verdadeiro progresso é silencioso. E você o reconhece quando, mesmo em silêncio, sente que está mais forte do que antes. E isso nos leva à sexta lição, uma das mais dolorosas e transformadoras. A vida é curta e você está desperdiçando tempo. Sêneca escreveu: não é que a vida seja curta, é que perdemos muito dela. Pensa agora, quantos dias você viveu no automático? Quantas horas gastou com pessoas que te esvaziam? Quantos minutos de angústia foram gerados por medos que nunca se concretizaram? O estoicismo te joga isso na cara, não para te condenar, mas para te acordar. O tempo é o seu bem mais valioso, e você está tratando ele como se fosse infinito. Pare de viver em função do futuro, ou de memórias do passado. Você só tem o agora, e se não aprender a respeitar o agora, vai morrer sem nunca ter vivido de verdade. E se além de orar, você também pudesse encontrar paz nos detalhes do dia a dia? Com a Cine Cortex, você tem acesso a mais de 10.000 filmes e séries inspiradoras, tudo em um só lugar, incluindo conteúdos da Netflix, HBO e todos streaming. E acesso a mais de 5.000 canais ao vivo. Faça um teste de 3 horas de graça. Informando o cupom Vidas em Segredo, você terá 20% de desconto. O link está na descrição. A sétima lição do estoicismo é a mais difícil de aceitar. Você vai morrer. E não há nada que você possa fazer para mudar isso. Mas há tudo que você pode fazer para não desperdiçar a vida enquanto ela ainda acontece. Memento mori. Lembre-se da morte. Não como uma obsessão mórbida, mas como uma bússola para a urgência. A morte não deve te paralisar, ela deve te acordar. Deve te mostrar que cada discussão é inútil, cada orgulho que te afasta de quem você ama, cada dia que você vive como se tivesse tempo de sobra, tudo isso é um desperdício imperdoável. Você pode ignorar essa verdade, fingir que é jovem demais, ocupado demais, saudável demais, mas o tempo não se importa com as suas desculpas. Ele só continua passando. E quanto mais você ignora isso, mais fácil é cair na armadilha da procrastinação emocional. Aquela em que você adia decisões que deveriam ser feitas hoje. O estoico não teme a morte. Ele apenas se recusa a viver como se fosse imortal. Porque quando você se lembra que a vida é finita, você começa a viver com presença. E aí, cada gesto importa, cada palavra pesa, cada momento se torna real. E isso muda tudo. Agora, a oitava e última lição, a mais sutil, a mais libertadora e a mais mal compreendida. A tranquilidade não vem de ter tudo resolvido, mas de aprender a viver bem mesmo quando tudo ainda está em caos. Essa é a essência do estoicismo, viver em paz no meio da tempestade, porque a tempestade nunca vai acabar. Sempre haverá problemas, rupturas, perdas, tensões. Sempre haverá alguém que não te entende, uma dívida inesperada, uma dor antiga, um ciclo não resolvido. Mas o estoico entende que a paz não está no fim dos problemas. Está dentro da mente que não se curva diante deles. A serenidade que você busca não vem do mundo te tratar bem. Vem de você não depender mais do mundo para se sentir bem. É por isso que muitos estão exaustos, porque tentam controlar o incontrolável, esperar do outro que deveriam cultivar em si e buscar estabilidade, onde só existe mudança. A verdadeira tranquilidade nasce quando você para de correr atrás de perfeição e começa a construir solidez interna. E isso não é teoria, é prática, é repetição diária, é filosofia aplicada. Não é sobre parecer forte, é sobre ser inabalável. Agora, me diga,
Você está disposto a viver de acordo com essas 8 lições? Não para parecer sábio, mas para ser livre? Então me escute. A liberdade mental não vai vir de um vídeo, nem de um livro, nem de uma frase bonita. Vai vir de você acordar amanhã e se comportar como alguém que entendeu tudo isso. Agir como alguém que não está mais disposto a negociar a própria paz. Ser alguém que sabe que vai morrer e por isso vive. Que sabe que não tem controle do mundo e por isso se foca em dominar a si. Que sabe que a comparação é veneno, que a opinião alheia não define nada. Que a raiva é um luxo que você não pode mais se dar. Que entende que tranquilidade é uma construção interna e que a dor não é um castigo, é parte do processo de fortalecimento. Se isso tocou você, então mostra que você ainda está vivo. Curte esse vídeo, se inscreve no canal, porque a gente precisa levar isso para mais pessoas. O mundo está colapsando emocionalmente, e enquanto muitos se distraem, aqui a gente desperta. Eu sou Bordella, e até que o mundo te escute, eu estarei aqui, te ensinando a escutar a si mesmo. Você quer saber por que quase ninguém vive essas lições estoicas? Porque elas não são agradáveis. Elas não massageiam o ego. Elas te colocam contra a parede. O estoicismo não é uma filosofia que você posta no Instagram e depois volta a reclamar da vida. Ele exige prática, ação, presença. Ele te obriga a parar de terceirizar a culpa, de depender dos outros para ser feliz, de usar o passado como desculpa. O estoico não é perfeito, ele só é radicalmente responsável. E é aí que a maioria foge, porque é mais confortável culpar o governo, os pais, os traumas, a sorte. Só que isso não muda nada, não resolve nada, não fortalece ninguém. O estoico olha para o caos e diz: eu estou aqui, então eu vou fazer o melhor que eu posso com o que eu tenho exatamente agora. Sem drama, sem vitimismo, sem adiamento. E é por isso que essa filosofia transforma. Mas entenda, isso não significa que você vai parar de sentir dor. Isso significa que a dor vai deixar de te controlar. E isso é um milagre. Porque a maioria das pessoas vive como marionete das próprias emoções. Estão bem quando as coisas estão bem. Desabam quando algo dá errado. É uma vida instável, frágil, vulnerável. Já o estoico sabe que o que importa não é o que acontece, mas como ele reage. Essa é a diferença entre um prisioneiro emocional e um guerreiro psicológico. O estoico sofre, mas ele sofre com dignidade. Ele sente medo, mas não se rende ao pânico. Ele falha, mas não se autodestrói. Isso é fortaleza real, é domínio, é virtude. E é por isso que essa filosofia sobreviveu há milênios, porque ela funciona, porque ela não depende de tendências, de gurus, de fórmulas mágicas. Ela te convida a assumir o controle da única coisa que sempre foi sua: você. E aqui está um ponto que poucos entendem. Viver o estoicismo não é se tornar frio, é se tornar claro. Você não precisa se blindar contra tudo. Você precisa aprender a acolher o que sente, sem ser escravizado por isso. Sêneca dizia que não é a morte que nos assusta, mas a ideia que fazemos dela. O mesmo vale para a dor, para o fracasso, para a solidão. Quando você para de fugir das emoções, elas param de te dominar. E aí, pela primeira vez, você sente algo raro: poder. Mas não o poder de dominar os outros, o poder de dominar a si mesmo. E isso é muito mais difícil, mas também muito mais libertador. O estoicismo é sobre isso. Sobre não se afogar em pensamentos descontrolados, sobre não ser arrastado por impulsos que você não questiona, sobre não viver à mercê de elogios ou críticas. É sobre criar uma ilha de paz num mar caótico. E isso exige treino, atenção, disciplina. Mas uma vez que você começa a viver assim, você nunca mais quer voltar ao que era antes. As 8 lições estoicas não são passos para o sucesso externo, são fundações
para o sucesso interno. E isso incomoda, porque o mundo atual valoriza aparência, performance, imagem. Mas a alma continua com sede de sentido, de equilíbrio, de verdade. E é aí que o estoicismo entra. Ele te tira da superfície, ele te afunda em camadas que você vinha evitando há anos. Ele não te promete felicidade imediata, ele te entrega lucidez, clareza. E com isso, vem a verdadeira liberdade. Se você está ouvindo isso e sentindo que tudo isso é exigente demais, talvez você ainda não tenha percebido o que está em jogo. A sua paz, a sua liberdade, a sua capacidade de viver bem, mesmo quando tudo está instável lá fora. Não é sobre ser perfeito, é sobre estar desperto. Porque a maioria vive no piloto automático, reage sem pensar, sofre sem entender, busca sem saber o quê. Você não precisa mais viver assim. Você pode decidir agora que não vai mais se deixar arrastar, que não vai mais ser um refém emocional, que vai aplicar de verdade o que está aprendendo. Porque isso não é conteúdo de internet. Isso é sobrevivência emocional. Isso é o que te torna inabalável. Você já reparou como tudo muda quando você para de reagir e começa a observar? Essa é uma das maiores viradas do estoicismo. Observar antes de agir, refletir antes de explodir, calar antes de responder. Porque só assim você deixa de ser um joguete das circunstâncias e começa a viver com intenção. A maioria vive no automático. Corre, grita, decide, compra, posta, tudo sem parar, tudo sem pensar. Mas a alma não grita, ela sussurra. E para ouvi-la, você precisa de silêncio, de presença, de domínio. O estoicismo não te manda parar o mundo. Ele te ensina a não deixar o mundo parar você. A não deixar o caos de fora se tornar o caos de dentro. A se manter firme enquanto tudo em volta balança. E isso é ouro em tempos como os nossos. Epicteto dizia: não é o que acontece com você que importa, mas como você escolhe reagir a isso. Essa é a essência da 8ª lição. A liberdade estoica está em controlar o seu mundo interno. Você não pode impedir a chuva, mas pode decidir não amaldiçoá-la. Você não pode evitar a crítica, mas pode decidir não ser ferido por ela. Você não pode impedir a dor, mas pode escolher não se transformar nela. E quando você entende isso, algo muda. Você para de lutar contra o que não pode controlar e começa a cultivar aquilo que depende só de você. Suas virtudes, seu foco, sua constância, sua clareza. E essa mudança interna transforma o mundo ao seu redor. As pessoas começam a te ver diferente. Mas o mais importante, você começa a se ver diferente. Não como um produto do passado, mas como um criador do presente. E aqui vai um lembrete que poucos dão. Você vai falhar, vai esquecer, vai se irritar, vai reagir, vai se perder. Mas isso não significa que você está errado. Significa que você é humano. E é exatamente por isso que o estoicismo é tão necessário. Ele não te pede perfeição, ele te convida à consciência, ao retorno, ao recomeço, quantas vezes for preciso. A cada manhã, a cada respiração, a cada desafio. E é por isso que, mesmo após séculos, essa filosofia ainda encontra eco nos corações que buscam mais do que sobrevivência, que buscam sentido, que buscam força, que buscam direção. E isso não está em livros apenas. Está nas escolhas que você faz quando ninguém está vendo. Está na maneira como você responde quando o mundo te testa. Está na forma como você se levanta depois de cair. Isso é estoicismo vivido. Agora, se você chegou até aqui, talvez já tenha sentido essa chama acender dentro de você. Talvez você tenha sentido que precisa aplicar, não apenas entender, que precisa transformar, não apenas consumir. E se isso tocou você de verdade, eu te peço, curta esse vídeo e se inscreva no canal, mas não por vaidade. Faça isso porque o mundo precisa de mais pessoas despertas, de mais mentes conscientes, de mais corações treinados para o caos.
Quando você fortalece sua mente, você ilumina o caminho para outros. Você se torna exemplo, você se torna âncora, você se torna livre. E é isso que eu quero ver em você. As 8 lições do estoicismo não são para serem memorizadas, são para serem vividas. E viver isso é aceitar que o mundo não vai te poupar, mas que você também não vai mais pedir para ser poupado. Você vai estar pronto, com os pés firmes, com a mente estável, com o coração em paz, mesmo no olho do furacão. Porque é isso que você está treinando aqui, não para controlar o mundo, mas para que o mundo não te controle mais. Eu sou Bordella, e até que o mundo te escute, eu estarei aqui te ensinando a escutar a si mesmo.